Boa noite, estamos iniciando a segunda parte da palestra O Ateísmo Pergunta: Quem criou Deus? Na primeira parte, nós analisamos os limites e a incapacidade da ciência contemporânea de dar uma resposta para essa pergunta, uma vez que Deus se encontra para além do universo bidimensional, o mundo físico e o mundo transfísico, ou o mundo espiritual para os religiosos. Agora, nessa segunda parte, nós vamos focar especificamente numa série de argumentos para demonstrar, não é, a dimensão irracional e ilógica dessa pergunta, okay? Que é muito mais um ataque do que uma pergunta sensata. O primeiro ponto, eu precisei desenvolver alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu precisei desenvolver é o conceito de inicial. Na física, nós temos o conceito de referencial, que é um ponto de referência que se toma obrigatoriamente para analisar qualquer fenômeno. Então, o conceito de referencial é fundamental na física. Mas o conceito de inicial é também muito importante porque no plano físico, no universo físico, onde nós nos encontramos, tudo para segundo o nosso pensamento tem que ter um início, um meio e um fim. Nós não conseguimos imaginar nada dentro do mundo tridimensional, do mundo físico, que não tenha tido início. Essa visão é natural devido à limitação do próprio mundo físico. Até mesmo a linguagem científica, a linguagem analítica, analisa o universo por partes, tentando ir da parte para o todo. E isto é a visão reducionista da ciência. Mas já existe no mundo hoje uma visão chamada holística, que tenta ir do todo para a parte. Isto é uma tendência da ciência contemporânea que vai naturalmente levar a uma mudança profunda sobre a qual nós temos falado em nossas palestras. Então, como nós analisamos tudo a partir da concepção que nós temos do mundo físico, do referencial e de tudo mais no mundo físico, nós não conseguimos imaginar um ser que não tenha tido origem, que não tenha tido início. Okay? Porém, Deus, como nós já dissemos, é um ser que está acima, para além do universo bidimensional, universo físico e transfísico. Portanto, nós não podemos imaginar, ok? Podemos conceber Deus como um ser que teve um início, porque não se trata de um ser material, ok? E transcende até mesmo o mundo espiritual, pois Deus existiu antes, ok, do universo bidimensional. Porque o universo bidimensional, o mundo físico e o mundo espiritual foram criados. São projeções, são manifestações visíveis do Deus invisível. Ok? Então, o primeiro ponto, não podemos aplicar a Deus o conceito de inicial. Nesse sentido, a pergunta, quem criou Deus, não faz sentido. Percebe? Ela não tem lógica nenhuma. Você sabe, a lógica são um conjunto de leis e princípios que regem o pensamento humano. Todo o pensamento humano é regido pela lógica. Só o pensamento mítico, e houve um período que a humanidade pensava de uma forma totalmente mítica, explicava tudo através de mitos. Então não havia lógica, ok? Certos mitos, como por exemplo, a origem da mandioca, por exemplo. Não é? Então os índios contam na Amazônia que nasceu na tribo uma pequena índia branca chamada Mani. Mas ela faleceu cedo ainda e ela foi sepultada na oca onde ela morava. E a partir daí nasceu a planta mandioca. Okay? Então,
manioca. Mandioca, a palavra vem da oca de mani, ok? Essa é uma explicação mítica para a origem da mandioca, que os índios cultivam tanto. É uma explicação mítica, ela é racional, mas ela é ilógica, ok? Há um racionalismo ali, mas é ilógico, fere as leis da lógica natural, ok? Nesses termos, do ponto de vista lógico-filosófico, a pergunta quem criou Deus é ilógica e irracional. Segundo ponto, vamos falar de unidades coletivas, ok? E os vínculos psíquicos, ok? Todos os seres estão vinculados a uma interconexão e uma interdependência entre todos os seres, ok? Então, a mentalidade reducionista está sofrendo uma mudança, saindo da análise por partes para a análise do todo para parte. A visão reducionista está sendo gradualmente substituída pela visão holística. Se você quebra uma xícara em 1000 pedaços e espalha os pedaços, ninguém sabe dizer o que é aquilo. Mas quando você junta os pedaços, você tem o todo. E aí você pode dizer o que é. Portanto, boa parte das teorias científicas, inclusive algumas teorias médicas, elas são ainda reducionistas, ok? Elas não já existe a medicina psicossomática que entende que o corpo depende da mente, ok? Que problemas mentais podem desequilibrar o organismo. Há um ramo da medicina supermoderno chamado medicina informacional que admite claramente que o campo de informação, que nós existimos conectados com um campo de informação que nos estabelece nossa saúde, a nossa forma, etc. Esse campo de informação desequilibrado também desequilibra o corpo físico. Portanto, a medicina informacional vai trabalhar no campo quântico de informação. Okay? É um ramo da medicina futura e extremamente importante. Nós falaremos mais sobre isso em outra oportunidade. Então, há uma ideia de unidade, totalidade quântica, teorias de sistemas, teias, redes, ecossistemas, interconexão, interdependência. A ciência quântica, ela é já holística, mas como nós dissemos, ela ainda está marginalizada, ainda é considerada parte dessas teorias heterodoxas, que não fazem parte do cânone da ciência oficial. Mas a ideia de que todos nós somos parte de um mesmo sistema já é universal, na verdade. Henri Laborie é um francês que escreveu um livro chamado Deus não joga dados. Nesse livro, ele analisou o que ele chamou de níveis de organização, partindo do reino mineral, reino vegetal, animal e humano. Ele foi estabelecendo vínculos entre esses níveis de organização. Okay? Pietro Baldi, um pensador italiano, no livro A Grande Síntese, um excelente livro, ele fala sobre unidades coletivas. Okay? Então vamos falar um pouco sobre isso. Provas dessas unidades coletivas. Okay? O Edward Lorenz, não é? No chamado efeito borboleta, então ele analisou que uma pequena diferença, uma pequena modificação num fenômeno inicial qualquer provocará uma grande transformação no resultado final. Ele era um meteorologista e é a teoria dos atratores. E o Lorenz, essa ideia foi chamada de efeito borboleta no sentido de que uma borboleta que bate as asas no Brasil, na floresta amazônica, pode provocar uma tempestade no outro lado do mundo, na China, por exemplo. Então o efeito borboleta é isso.
pequenas modificações iniciais provocam um resultado absolutamente gigantesco em relação àquele fenômeno inicial minúsculo. Então, a partir daí, nós podemos ver a questão da sintonia fina, das 2 milhões de constantes naturais que não podem ser alteradas. Qualquer modificação, por mínima que seja, nos fenômenos iniciais, provocará uma mudança completa no final. Okay? Se a Terra for se aproximar um pouquinho do Sol, o efeito, essa pequena modificação afetará completamente o resultado final, não haveria vida na Terra. Então isto é essa visão holística, essa visão de teias e redes, unidades coletivas. É como o todo, todas as partes do todo estão interconectadas. Por exemplo, você já viu no cinema, na TV, em todo canto, como os cardumes de peixes se deslocam. Okay? Eles se deslocam em conjunto, é um movimento conjunto. São centenas de milhares de peixes no cardume que, quando um muda de direção, todos mudam. Agem como se fosse um organismo único. Okay? Isto é uma unidade coletiva. Percebe? Bandos de morcegos, quando saem das cavernas, eles muitíssimo raro, um tocar no outro. Eles se deslocam em conjunto, mesmo com baixíssima visão. Pássaros, bandos de pássaros se deslocam no ar de uma forma conjunta. Todos aqueles organismos parecem ser um só. Do mesmo modo, nós seres humanos estamos tão interrelacionados com as coisas da natureza que realmente a nossa ação pode afetar o outro. Ok? Já está provado que o pensamento negativo de uma pessoa pode afetar o outro. Por quê? Porque o pensamento negativo de uma pessoa sobre a água modifica a formação dos cristais de gelo quando aquela água é congelada. Portanto, como o corpo humano é 80%, 90% de água, então um pensamento negativo sobre a água e sobre o ser humano pode provocar um efeito negativo. Daí se valorizar tanto o poder do pensamento positivo, o estado de otimismo e coisas da natureza. Então, colmeias, por exemplo, as colmeias funcionam como um único organismo, uma unidade coletiva. São níveis de organização dentro de níveis de organização. É assim que está estruturada a natureza. Ok? Há um tipo de inseto num vídeo chamado Criaturas Incríveis, está no YouTube, onde são centenas ou milhões de insetos que se recolhem no final do dia para uma mesma árvore. Né? E eles se acendem como se fossem pirilampos, simultaneamente, todos juntos. Então é como se a árvore acendesse no meio da floresta. Depois eles se apagam simultaneamente em conjunto, mostrando que ali há uma interconexão psíquica. Existem ali vínculos psíquicos. Daí falarmos de unidades coletivas e vínculos psíquicos. Okay? Esse estudo é importante para o que virá em seguida. Os vínculos psíquicos interespécies fortalecem a ideia do universo como totalidade quântica, finita e visível, imersa dentro de um campo quântico, que a física chama de campo. A física já descobriu que a essência do universo é energia e informação. Podíamos chamar isso de infoenergia, ok? Mas o que é isso? Eles não sabem. Então eles chamam simplesmente de o campo. Mas sabem que não é matéria, que a matéria não veio da matéria. Okay? E então um pouco por acaso. O Richard Dawkins, o ateu mais famoso do mundo, ele declarou claramente num vídeo chamado De Sapo a Príncipe que o acaso não existe.
que o grau de complexidade e informação contido no ouriço, por exemplo, que é o exemplo que o Dawkins usa, jamais poderia vir a existir por mero acaso. Por uma razão muito simples. O acaso é um acidente fortuito, ok? Não tem conteúdo teórico e, portanto, não pode criar nada. O acaso é um acidente. Você tropeça numa pedra e cai. Isso é um acidente fortuito, ok? Se machuca, ok? Mas muito diferente. O acaso, na ciência ateísta, foi entronizado como o Deus criador de tudo. O acaso, manipulando a gravitação, cria tudo, criou o universo todo. Okay? Mas o acaso é um conteúdo, não tem conteúdo teórico, é vazio. Ok? Então, a mesma ciência quântica do século XXI, que é uma ciência já transcendental, não pode responder à pergunta: quem criou Deus? Ok? Apesar desse nível. Por quê? Porque ela permanece no plano bidimensional, mundo físico e mundo transfísico ou espiritual. Portanto, está limitada. A pergunta não pode ser respondida. Esse tópico, as unidades coletivas e os vínculos psíquicos, serão conectados num próximo mais à frente. Que é o que nós chamamos de a separação dos níveis psíquicos. Ok? Então nós temos 6 reinos, na verdade, espécies diferentes. Primeiro vamos chamar de espécies quânticas, que são as ondas. Okay? As ondas existem objetivamente na natureza. Okay? A física não tem dúvida. E essas ondas, elas têm frequências variadas, ok? Por isso vamos chamá-las de espécies quânticas, ok? Se alguém tiver um nome melhor. Segundo nível de espécie, as espécies astrais. O universo está permeado de espécies astrais, estrelas, aglomerados, galáxias, meteoros, meteoritos, luas e planetas, espécies astrais. Depois vêm as espécies minerais, os minerais que nós conhecemos na Terra, as espécies vegetais, as espécies animais e a espécie humana. Ok? Espécies espirituais, aonde dentro do pensamento cristão se encontram os anjos. São seres antropomórficos, como aparece na Bíblia, não são alados, ok? Mas existe apenas no plano espiritual. Okay? Portanto, não é um ser bidimensional. Os seres bidimensionais, seres que têm as duas dimensões, okay? Nós podemos dizer que Deus brotou de Deus a dimensão física e a dimensão transfísica. Portanto, Deus tem em si essas características, ok? E o homem que tem uma mente e um corpo, okay? Que tem uma dimensão transfísica, onde está a mente, os seus sentimentos, vontade, etc. E um corpo físico. A mente é invisível e é a mente que controla o corpo físico. A relação existente entre Deus e o homem é a mesma relação existente entre mente e corpo. Porém, embora o homem tenha sempre esse impulso vertical em busca de Deus, ele não conecta com Deus porque ocorreu um evento no início da história da humanidade que é chamado de queda do homem na Bíblia e que nós chamamos de ruptura primeva, um ato antinatural que alienou o homem e Deus. O homem perdeu o amor e a verdade. E a história da humanidade tem sido o caminhar do homem, ajudado por Deus, na direção do amor e da verdade, na direção da compreensão de Deus, que é a fonte do amor e da verdade. Ok? A física comum, mesmo a física clássica, já falava sobre o panpsiquismo. A física, o David Bohm, que é um físico já falecido, que criou
o chamado universo holográfico, baseado na física quântica, que ele diz que o universo é uma imagem holográfica tridimensional gerado pela mente do homem. Okay? Isso está diretamente vinculado ao experimento da dupla fenda. Nós comentamos na primeira parte dessa palestra. E também, mesmo na vida intrauterina, né, existe vida psíquica, que é a chamada psicologia pré-natal. Então, o psiquismo, okay, ele permeia todo o cosmos. O corpo físico, né, nós separamos a mente física da mente espiritual. Okay? Não existe inconsciente, como Freud diz. Okay? Existe a mente física que controla o corpo, não tem conteúdo teórico, como, por exemplo, o sistema psíquico que controla um vegetal. O vegetal se desenvolve, se organiza, sobrevive, se relaciona com o meio ambiente, mas não tem um conteúdo teórico, racional, intelectual. Alguns animais, igualmente, não têm um conteúdo teórico, uma cultura, percebe? Então, e a mente física, que é notável no homem, porque o homem ele tem intelectualidade, ele desenvolve ideias, e dessas ideias ele constrói objetos, se constrói cultura, constrói o progresso. Okay? A mente física é diferente da mente espiritual, ou da mente psíquica, se você preferir. Okay? Nesses termos, cada nível, cada espécie tem o seu próprio nível psíquico. Okay? As espécies quânticas, né, o puro dinamismo, como o David Bohm diz na física quântica, elas não têm o nível, elas têm psiquismo. O David Bohm afirma que o elétron, entre aspas, também pensa. O elétron também, as moléculas tendem a se agrupar, os átomos de uma molécula se agrupam dentro de um padrão, dentro de uma fórmula química. Okay? A H2O é dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que sempre se organizam dessa maneira. Isso é chamado de NDI, natureza diretiva inerente. Okay? Então, as espécies quânticas, as espécies, né, minerais, têm o seu nível psíquico, embora não tenham um conteúdo teórico. Chegamos nos vegetais. Também os vegetais têm o seu próprio nível psíquico, o nível de psiquismo. Os animais também. Okay? Os animais conseguem perceber o comando sentimental do homem. Então, os minerais têm os vegetais, aliás, têm o seu próprio nível psíquico, nível de psiquismo. Mas os animais também têm o seu nível de psiquismo, que consegue entender o comando do homem, que estabelece uma relação até sentimental com os seres humanos. Mas o nível de psiquismo do animal, do cachorro, do gato, etc., não entende, não alcança o nível de psiquismo do ser humano. Okay? O homem, o nível de psiquismo do ser humano, pode apreender e entender todos os níveis anteriores. Okay? Mas os níveis anteriores não conseguem entender o nível posterior. Okay? O nível psíquico das espécies quânticas não entende as espécies astrais, que não entende as espécies minerais, que não entende as espécies vegetais, que não entende as espécies animais, que não entende a espécie humana. Okay? Então cada nível está separado um do outro, constitui um todo. Mas quando chega no homem, então brota um nível de psiquismo intelectual, okay, com um conteúdo teórico, criativo, mas também com a capacidade de inquirir sobre níveis de psiquismo superiores ao do próprio homem. Ora, no plano físico, o homem ele não conhece a si mesmo. Um dos ensinamentos básicos do Sócrates era: conhece-te a ti mesmo. Então a maioria dos seres humanos estão num nível de informação e de escolaridade muito baixo. Não é?
a lida do dia a dia muitas vezes afasta as pessoas dos estudos, do aprofundamento. A internet é um instrumento excelente para eliminar a ignorância interna sobre o mundo espiritual e a ignorância externa sobre o mundo natural. Então as pessoas podem, dentro dos seus lares, estudar e estudar muito. Basta deixar as novelas de lado. Então, o homem tem a capacidade de compreender todos os níveis de psiquismo anteriores ao seu próprio nível e a capacidade de inquirir sobre níveis que estão acima dele. Mas o homem que se encontra no plano físico, ele está limitado. Não é? É como se o corpo físico fosse uma barreira, uma fronteira que fecha, que o isola do mundo transfísico, do mundo espiritual. Não é? O mundo espiritual é um ambiente, as pessoas espiritualmente viverão num ambiente espiritual, ok? Que existe da mesma forma que o mundo físico. A existência da materialidade, da forma, tudo é frequência de ondas. E o cérebro, a mente humana, não o cérebro, ele é um decodificador universal de frequência, segundo a aletopsicologia, que é a psicologia deusista. A mente é um decodificador universal de frequência e ela capta todas as frequências de ondas do universo e estabelece com ela uma relação, como se fosse um reconhecimento. Ok? Então, no plano físico, o homem não consegue apreender o nível psíquico ou o mundo que está acima dele, aonde está o mundo espiritual, os anjos, né? Onde está Jesus e etc. Mas Deus está ainda no nível acima do plano espiritual, pois Deus criou o universo bidimensional. Okay? Antes da existência do mundo físico e do mundo espiritual, Deus já existia. Ao criar o mundo físico e o mundo espiritual, que é uma unidade dual, ok? São um só. Deus tornou-se visível e finito, ok? Então, a Bíblia diz que nós vivemos nele, nos movemos nele, nele existimos. Então, o mundo bidimensional é uma parte de Deus, ok? Então Deus ele existiu antes da criação do universo bidimensional, do cosmos, que é mundo físico mais mundo espiritual, existe ainda hoje dentro do cosmos, entre aspas, dentro entre aspas, e simultaneamente fora, entre aspas, do cosmos, simultaneamente. Então Deus ele é imanente na sua criação e simultaneamente transcendente, ok? O problema da visão judaico-cristã é que ela se apegou única e exclusivamente ao Deus transcendente, a um Deus que mora no céu, que está num trono, exatamente como é a visão de Zeus na mitologia grega, no Monte Olimpo. A Bíblia diz que Deus é invisível e onipresente. Todo cristão estudioso da Bíblia sabe disso, ok? Então Deus não é um ser que está sentado num trono, ok? No céu. Deus é onipresente e é invisível. A Bíblia diz que nenhum olho verá a Deus, ok? Então, Deus está para além do universo bidimensional. Okay? Então não é possível ao homem, no plano físico, nem mesmo com todo o seu conhecimento científico e todo o seu instrumental, apreender, compreender a natureza e o funcionamento do mundo espiritual, uma vez que ele ainda não chegou lá, e muito menos compreender a origem de Deus. Quem criou Deus? Percebe? Então, os níveis, o conceito de inicial, as unidades coletivas e os vínculos que existem entre elas, e a separação dos níveis psíquicos estabelecem limites. Okay? Nenhum animal vai inquirir sobre de onde ele veio, se Deus existe,
como surgiu o universo, qual o destino dele, porque o nível psíquico do animal não lhe permite esse tipo de raciocínio, que não é o caso do homem. O homem inquire sobre isso, o homem busca respostas para isso, porque o homem é um ser autoconsciente. E a ciência não sabe o que é consciência, nem a ciência ortodoxa materialista, nem a psicologia materialista. Ok? Então, a fronteira, limite entre os níveis psíquicos é mais um obstáculo, não é, para a pergunta quem criou Deus? Okay? Então, mais uma vez, fica demonstrado que a pergunta que vem do ateísmo, quem criou Deus? Né, não tem nenhum sentido. É um simples ataque insensato, ilógico, irracional. Okay? No plano físico, jamais se consegue essa resposta. Ao chegar no mundo espiritual, nós talvez tenhamos mais acesso a Deus. E a resposta, naturalmente, deve ser fornecida pelo próprio Deus. Percebe? Então, antes de conhecer-se a si mesmo, antes de conhecer o mundo físico, antes de conhecer o mundo espiritual, antes de conhecer a natureza, a origem do mundo espiritual, e antes de conhecer Deus, você não vai poder entender o que está antes de Deus. Deus não teve um início. O conceito de inicial é aplicado só às coisas do mundo físico. Okay? Não se aplica a uma dimensão aonde está Deus, para além do universo bidimensional. Ok. Ainda na mesma linha, para fortalecer a natureza irracional e lógica dessa pergunta, okay, nós também fomos analisar a questão da lógica. Você conhece a lógica. A lógica é um conjunto de leis que rege o pensamento humano. Okay? Uma dessas leis da lógica, a lógica aristotélica, eu vou citar 2 princípios, é o princípio da identidade. Ok? Esta caneta é uma caneta. A é A. Ok? Esse é o primeiro princípio, o princípio da identidade. Cada coisa, na lógica do ser humano, tem uma identidade própria, específica. A é A. Esse é o princípio da identidade. Também na lógica aristotélica você tem o princípio da não identidade. A não é B. Caneta não é livro. Okay? É o princípio da diferenciação ou da não identidade. O pensamento humano funciona assim. Okay? Mas há um outro princípio que eu precisei desenvolver dentro do que eu chamo de a lógica deusista, que eu chamo de princípio da contiguidade. Okay? O princípio da contiguidade, ele diz uma coisa contígua à outra. Okay? Ele diz, A vem de, aliás, antes de B vem A. Okay? Esse é o princípio da contiguidade. Antes de ler um livro em inglês, você precisa aprender o livro, aprender a ler em inglês. Antes de colher, você precisa plantar. Okay? Antes de receber o diploma, você precisa estudar. Antes de comer, você precisa cozinhar. Okay? Antes de adoecer, você precisa cuidar da sua saúde. Okay? Então, o princípio da contiguidade, ele diz, antes de B, vem A. Okay? Então, ou seja, antes de você conhecer o seu avô, você precisa conhecer o seu pai. Antes de você começar a perguntar sobre quem é o seu pai, você precisa conhecer a si mesmo. Então, até uma certa idade, uma criança não tem consciência, apenas ela sente, é movida por instintos corporais, por necessidades. Então, a criança não entende ainda o que é o pai, ok? De onde ela veio. Então,
Na infância você tem o mito da cegonha. Não é? Você foi trazido pela cegonha, é um lugar onde tem milhares de bebês e ele é encomendado, a cegonha traz. Depois veio o mito da sementinha. Como eu nasci, o pai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e a sementinha cresceu e você nasceu a partir dessa sementinha. E finalmente vem a ciência, o método experimental e diz não, é fecundação, gestação e parto. Ok? Então é a resposta mais concreta, mais óbvia. Okay? Então, antes de conhecer o pai, okay, a criança precisa crescer, desenvolver o raciocínio e depois entender. Né? Muita gente vê na TV, em um dos lugares, pessoas que não sabem quem é seu pai e ficam procurando o pai. E muitas vezes na TV as pessoas localizam pai, mãe, etc. Então Deus, do ponto de vista do pensamento judaico-cristão, Deus não é uma força, uma energia cósmica, uma força racional, etc. Como o Deus hindu, Brahma, né? Ou o Deus Zeus da mitologia grega, insensível, vingativo, amoral. Okay? O Deus hindu ele é uma força, é uma energia. Okay? Ele não é um Deus pessoal, é um Deus impessoal. Mas para o cristianismo, Deus é o Pai da humanidade. Okay? Então, antes de saber quem é o Pai de Deus, qual a origem de Deus, quem criou Deus, você precisa conhecer Deus. Você pode conhecer Deus através das revelações da Bíblia e através do estudo da natureza. Ali você vai ver os atributos essenciais de Deus. Deus é um ser positivo e negativo. Todo o universo é positivo e negativo. Deus é um ser de caráter interno e forma externa, porque todo o universo tem uma dimensão transfísica e uma dimensão física. É como forma e conteúdo no Aristóteles. Ok? Mas você não conhece nem a si mesmo. Você não conhece o mundo natural que o cerca. Ok? Você não conhece o mundo espiritual. Você sabe apenas que a sua mente, o seu sentimento, não é físico. Mas eles existem, portanto, eles estão em uma outra dimensão de você. Ok? Não estão no seu cérebro. Ok? A sua memória, os seus sentimentos não estão no seu corpo físico. Ok? O sentimento provoca uma reação física. É a questão da psicossomática. A mente afeta o corpo. Então você, estimulado por alguma imagem, por uma beleza, você pode provocar, essa imagem pode provocar uma reação. É uma imagem não física. Okay? Pode provocar uma reação química no seu corpo. Okay? Mas isso não quer dizer que o seu sentimento seja físico, esteja localizado no seu cérebro. Está muito claro. Sir John Eccles escreveu um livro chamado Mente e Cérebro, onde ele analisa exatamente a distinção. E cada vez mais a neurologia, a psicologia se aproxima dessa constatação simples e objetiva. A mente é um fenômeno real, está no homem, mas não está no seu cérebro. Por outro lado, sem o cérebro, a mente não controla, não consegue controlar o corpo. Okay? Então é um mistério ainda para a ciência. Como é que um comando mental, okay? Eu agora vou dar um comando mental para mim mesmo, ok? Mova este livro. Percebeu? Um comando mental, não físico, provocou uma reação física. Portanto, há uma conexão entre a mente e o corpo, embora sejam de naturezas diferentes. Um é físico, o outro é transfísico. É como a estação de TV que envia um sinal. É preciso que o seu aparelho de TV esteja funcionando perfeitamente para captar o sinal e transmitir. A mesma coisa, um comando mental, tem que o cérebro estar funcionando perfeitamente, tem que haver conexão para que
o comando chegue ao corpo, ok? São coisas de natureza diferente, mas que funcionam como uma totalidade, ok? Mente e corpo. Então, os níveis de psiquismo demonstram que o homem, estando no plano físico, não pode alcançar o nível do mundo espiritual, nem o nível de Deus, e nem o nível que está acima de Deus. O princípio da contiguidade reafirma a ideia de que antes de conhecer Deus, antes de conhecer o seu avô, você precisa conhecer o seu pai. Esse é um princípio lógico, ok? Da lógica deusista, não da lógica de Aristóteles, ok? É o princípio da contiguidade, ok? Então, é absolutamente verdadeiro isto aqui, porque você não pode colher sem plantar, ok? Então, o homem precisa, para isso existe a educação, para isso existe a ciência, para isso existe a arte, a filosofia, etc. O homem precisa compreender ele próprio, compreender a natureza. Depois ele absolutamente vai para o mundo espiritual, ok? Porque ele é um ser bidimensional. Ele tem um corpo espiritual e uma mente espiritual. E tem um corpo físico e um cérebro físico, tem uma mente física, ok? Então, não é possível explicar, responder a essa pergunta: quem criou Deus, no plano em que nós nos encontramos, no plano físico, ok? Embora, pela revelação, ok? Deus pode se comunicar com o homem em diversos níveis, ok? O nível mais elementar da conexão do homem com o mundo espiritual e com Deus é a inspiração artística. Alguém se inspira e aquela inspiração ela vem do bem, pois a música, a obra de arte que brotou dessa inspiração, ela promove o amor e a verdade no coração das pessoas, ok? São algumas canções, alguns hinos religiosos lindos. É um tipo de contato transfísico, ok? A inspiração. E você tem vários níveis, ok? De contato. Mas o contato direto, Jesus, por exemplo, era um homem divino. Ele dizia: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Então Jesus conhecia Deus, ok? Melhor do que qualquer um de nós. Mas Jesus, ele era um homem de outro nível. Por isso ele é chamado de unigênito. Não é? No sentido de algumas visões cristãs, Jesus era unigênito porque ele foi o primeiro homem, depois de Adão, criado, nascido sem pecado original, livre da mácula do pecado e, portanto, com seus sentidos espirituais completamente abertos. Ele podia ver, ouvir, tocar, falar, ele podia sentir o sabor e o perfume das coisas do mundo espiritual. Por quê? O seu corpo físico tem 5 sentidos espirituais. E o seu corpo espiritual tem os mesmos sentidos. O seu corpo espiritual. Ok? A queda do homem, ou essa ruptura primeva, foi como se de repente os sentidos espirituais fechassem todos. Foi a morte espiritual, segundo a tradição cristã, não é? Que diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. És considerado vivo, mas estás mortos. O homem como que morreu espiritualmente. Ok? Imaginem você estando aqui no plano físico e de repente todos os seus sentidos começam a se fechar. Você perde a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então você fica como um morto-vivo. É isto, segundo a tradição cristã, que aconteceu com o homem. Ao apartar-se de Deus, ele se apartou espiritualmente da vida em si. Então ele como que espiritualmente, sem o amor, sem a verdade, ele perdeu o contato com Deus e morreu espiritualmente. E aí vem o cristianismo com a promessa da ressurreição. Ressurgir dos mortos, percebe? Então nós não podemos, no estado em que nós
no plano físico em que nós estamos e no estado em que nós nos encontramos, não é? Com pouca informação, pouca escolaridade, com aflições, com tragédias, com mil coisas, não é? E a ciência, com essa visão materialista, reducionista, ateísta, ela está realmente incapacitada para obter essa resposta e automaticamente todos nós, de algum modo, estamos incapacitados. Podemos tentar resolver esse problema eliminando a ignorância, aprofundando, estudando, procurando entender Deus. Para isso existe teologia. A teologia é um método, é uma ciência que leva o homem a compreender melhor Deus. Ok? A Bíblia diz que as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis através do universo. Portanto, estudando a natureza, você compreende melhor Deus. É por isso que o físico Paul Davies, autor do livro Deus e a Nova Física, e o novo livro dele chamado A Mente de Deus, o Paul Davies afirma categoricamente que a ciência hoje é um caminho mais seguro para Deus do que certos pensamentos religiosos que estão cheios de dogmas, mistérios, que estão em conflito entre si. Okay? Então, um caminho é o caminho do estudo da religião, do estudo da Bíblia. Okay? Outro caminho é o caminho do estudo da natureza, do estudo da ciência. Então, a pergunta, quem criou Deus? Qual a origem de Deus? Ela é absurda. Okay? Ela não passa de um ataque gratuito do ateísmo contra os cristãos. Ok? Se Deus me criou, quem criou Deus? Isso tem sido comum, mas a pergunta é estúpida. A pergunta é ilógica, irracional. Entendeu? Espero que tenha ficado demonstrado a partir do limite do conhecimento científico e a partir desse conjunto de observações que nós fizemos, que realmente Deus é a melhor explicação lógica e científica para a existência, a grandeza, a complexidade e a beleza do universo. Na verdade, isto já está dentro do mundo da ciência ortodoxa. Porém, milhares de cientistas não podem ainda manifestar essa convicção porque ele será expelido do meio acadêmico. Ele será punido, ok? Então, não há nenhuma outra explicação melhor para o homem, para o mistério, que é o próprio homem, ok? Então, para qualquer ateísta que jogar essa pergunta na sua cara, estude essas palestras e você irá demonstrar que ele está sendo simplesmente ridículo. Okay? Que essa pergunta não tem nenhum sentido. A resposta para essa pergunta, se existir uma resposta, ela não está no homem. Okay? Essa resposta está no próprio Deus. Você conhece a si mesmo? Você conhece realmente a natureza fundamental da matéria, da mente? Você conhece o mundo espiritual? Qual é a natureza do mundo espiritual? Como ele funciona? Você não pode negá-lo, porque existe uma dimensão transfísica. Ok? E hoje isso é inquestionável. Então você não conhece ainda o mundo espiritual, não conhece Deus tampouco. E portanto, essa pergunta vai ter que esperar você morrer, ir para o mundo espiritual, e isso num nível de amor e verdade que possa conectá-lo com Deus. E aí você pode perguntar para Deus, ok? Enquanto isso, contente-se com o fato de que essa pergunta é absurda, é ilógica e anticientífica. Okay? Isso não é expressão de sabedoria nenhuma, é uma expressão de burrice. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e até a próxima e que Deus nos ampare. Obrigado.